Olá pessoal, aqui é o professor Gilmar. Vou passar para vocês mais algumas dicas. Eu vou corrigir alguns exercícios envolvendo associação de resistores em paralelo e em série. Espero contribuir com os estudos de vocês. Pause o vídeo, faça anotações, que esse procedimento vai ajudar bastante na fixação das ideias. Então eu tenho aí exercícios dada a associação de resistores. Calcule a resistência equivalente entre os terminais A e B. Então, pessoal, nós vamos observar o seguinte, eu vou subir um pouquinho aqui para vocês poderem ver. Eu tenho aqui dois pontos, né? O ponto A e B. Então, esses dois pontos são terminais onde eu vou ligar a ponta do fio, né, em uma bateria, uma pilha, em uma DDP da CEMIG, por exemplo, né, da rede de distribuição. Muito bem, a corrente vai começar a fluir nesse circuito e nós temos alguns resistores aí, né? Eu tenho aqui um resistor de 1, um que vale 2, um que vale 3,5. Nós podemos observar que esses três resistores aqui, eles estão em série. A corrente vai passar por eles, quando chegar nesse ponto aqui, ela vai se dividir. Um pouco vai passar aqui e um pouco vai passar aqui. Quando a corrente elétrica se divide, os resistores estão ligados em paralelo. Ok? Então esses dois aqui estão em paralelo. A corrente vai passar aqui, vai passar nesse de 1, vai juntar, vai descer e vai passar nesse resistor de valor 2,5. Vai passar no valor de 2,5 e quando chegar aqui, exatamente nesse ponto, ela vai se dividir. Um pouco vai para o resistor 10 de cima e o outro vai para o resistor 10 de baixo. Então a corrente vai se dividir. Então nós podemos concluir, né, que esses dois resistores aqui também estão ligados em paralelo. A corrente vai passar por eles, vai fazê-los funcionar e na sequência, né, vai passar nesses dois resistores aqui e nesses dois resistores aqui. Nós podemos concluir que esse resistor com valor 4 e 2 estão em série. E esse resistor 1 e 1 está em série também, ok? Só que ao mesmo tempo que eles estão em série, né, o valor 4 com o valor 2 está em série, o valor 1 com 1 está em série e eles estão em paralelo entre si, ok? Então nós temos aí uma associação de resistores que na verdade eu tenho resistores em série e resistores em paralelo. Nós vamos calcular a resistência equivalente da associação. Aqui eu vou juntar 1 com 2 com 3,5. Eu vou juntar porque são resistores que estão ligados em série. E quando eu tenho resistores ligados em série, basta somar, né? Somar 1 mais 2 mais 3,5. 6,5. Ok? O resistor 1 com 1 que está em paralelo, eu devo fazer uma continha. Mas eu vou adiantar para vocês. Quando eu tenho dois resistores iguais em paralelo, a resistência equivalente dos dois resistores iguais em paralelo é a metade do valor de 1. Se aqui vale 1, então a resistência equivalente dos dois será 0,5. Aqui eu tenho dois resistores iguais com valor 10 ligados em paralelo. A resistência equivalente será 5, ou seja, a metade do valor de um resistor. Mas eu vou fazer essa continha para vocês poderem ver direitinho, ok? Então, como eu falei, né? Olha lá, eu coloquei exercício, associação de resistores e esse 6,5 aqui, né? O 6,5 é o resultado do 1 com 2 com 3,5, que deu 6,5. O 0,5 que está aqui, né, é o resultado desses dois aqui, em paralelo. Né? Quando eu tenho dois iguais em paralelo, a equivalente é a metade de 1. Então, de um resistor. Então, 0,5. Esse 2,5 já estava aqui, que é esse 2,5. Eu reescrevi ele aqui. Esse 5 aqui é o equivalente dos dois resistores de valor 10 em paralelo, né? Que deu 5. Eu coloquei aqui. Agora, esse 6 e esse 2 é daqui, né? Eu juntei aqui, 4 com 2 dá 6, 1 com 1 dá 2. 6 e 2, ok? Mas eu fiz essa continha, tá? Eu fiz essa conta para a gente poder ver direitinho. Aqui, 1 sobre REC, 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre 1 mais 1 sobre 1. Né? Estou calculando aqueles dois resistores iguais de valor 1
né? Eu não tinha dois resistores iguais de valor 1, ó. Esses dois resistores estão aqui. Então, tem que somar frações. O mínimo entre 1 e 1 é 1. 1 dividido por 1 dá 1, vezes 1. 1 por 1 dá 1, vezes 1, 1. 1 com 1, 2 por 1. Multipliquei cruzado, né? Ó. Eu repeti aqui em cima, ó. 1 sobre resistência equivalente é igual a 2 sobre 1. Multipliquei cruzado, 2 vezes resistência equivalente, dá 2 vezes a resistência equivalente, né? Deixa eu acertar aí, porque eu acho que cortou, né? Então, 2 vezes a resistência equivalente é 2 vezes a resistência equivalente, que é igual a 1. Quero descobrir a resistência equivalente. O 2 que está multiplicando passou dividindo. 1 sobre 2 deu 0,5, que é o valor que eu já tinha apontado para vocês. Agora vamos calcular aqui com o valor 10, né? 1 sobre 10 mais 1 sobre 10, que é aqueles dois resistores ali, ó, né? Lembram deles, ó? Esses dois resistores iguais com valor 10 ligados em paralelo. 1 sobre 10 mais 1 sobre 10, tenho que somar frações, o mínimo é 10, né? O mínimo múltiplo comum entre 10 e 10 é 10 mesmo. Se você não sabe calcular o mínimo múltiplo comum, deixe nos comentários aí para a gente poder auxiliá-los. 10 por 10 dá 1. 1 vezes 1, 1. Né? 10 por 10 dá 1, vezes 1, 1. 10 por 10 dá 1, vezes 1, 1. Quando eu falo 10 por 10, é 10 dividido por 10. Aí 1 mais 1 dá 2. Né? Então eu fiquei com 2 décimos. Aí eu repeti essa igualdade aqui em cima, ó, 1 sobre resistência equivalente é igual a 2 sobre 10. Multiplicando cruzado, 2 rec, 2 vezes a resistência equivalente é igual a 10. Quero descobrir a resistência equivalente, né? Quero descobrir a resistência equivalente, faço 10 por 2. O 2 está multiplicando, passou dividindo. 10 por 2 deu 5, né? Que é esse valor aqui, ó. Ok? Dando continuidade aí, vou calcular agora a resistência equivalente desses dois resistores, ó, o de valor 2 e 6 em paralelo. Eu fiz a conta aí, né? Deixa eu acertar a folha. Exercício, associação de resistores. 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre 6 mais 1 sobre 2. O mínimo múltiplo comum entre 6 e 2 é 6. 6 dividido por 6 dá 1, vezes 1, 1. 6 dividido por 2 dá 3, vezes 1, 3. 1 com 3 dá 4 sobre 6. Então eu fiquei com 1 sobre resistência equivalente é igual a 4 sobre 6. Multiplicando cruzado, né? Ó, multiplicando cruzado, 4 rec é igual a 6. Ok, né? 4 vezes resistência equivalente. 4 vezes resistência equivalente é igual a 1 vezes 6, que dá 6. Quero descobrir a resistência equivalente. O 4 está multiplicando, passa dividindo. Né? O que eu fiz aqui em cima. Ó. Né? O 4 está multiplicando, passou dividindo o 6. 6 por 4 deu 1,5. Ok? Agora eu vou juntar, né? Lembrem que lá no início eu tinha um valor 6,5, meio, 2,5, 5 e 1,5. Então todos eles ficaram em série, né? Esse 6,5 aqui foi a junção dos, né? Quando eu somei, né? Se você lembra, ó, quando eu juntei o 1 com 2 com 3,5. Esse meio é o cálculo dos dois resistores em paralelo. Tá aqui, ó. Esse 2,5 é esse 2,5 aqui. Agora, o 10 com 10 deu 5, né? Esse 1,5 é o cálculo que eu acabei de fazer, que é esses dois resistores aqui, o 6 com o 2, ok? Aí que deu 1,5. Como esses resistores ficarem em série, basta somar. 6,5 mais meio, mais 2,5, mais 5, mais 1,5, deu 16 ohm, ok? Então a resistência equivalente, toda essa associação aqui, ó, né? Toda essa associação que eu mostrei para vocês no início, quando eu calculo a resistência equivalente de todos os resistores, eu obtenho o valor 16, ok? Então, pessoal, obrigado, foi essas as dicas, espero ter contribuído e até o próximo vídeo, se Deus quiser.